Não, é melhor não ter sobremesa, né? Porque as crianças não comem doce de semana, né? E se as pessoas ficarem comendo doce na frente delas, elas vão ficar com vontade. E vão chegar cheirando em casa porque não comeu o bolo, entendeu? Eu já falei com a Regina, eu tenho certeza que ela vai entender. Afinal de contas, as crianças vão estar presentes na ceia. Então, tem que adaptar, entendeu? A Regina respondeu. Oi, querida, boa noite. Eu só vi sua mensagem agora. Então, é que vocês não são os únicos convidados da festa. Não sei se você entendeu errado, mas assim, tem outras pessoas com outras rotinas, né? Não tem como eu fazer a rotina da pessoa se ela tá vindo da minha casa. A anfitriã sou eu. Então a gente não vai mudar nada, não. Vai ter sobremesa sim, né? A gente vai varar a madrugada. Nosso Natal vai até 3, 4 da manhã. Se seus filhos dormem cedo, então é melhor vocês não virem. Concorda? Fica mais fácil pra mim e pra vocês também. O que vocês acham? Beijo, querida. Bom Natal. Não, isso é absurdo. Isso é um absurdo.